Para mim, a saúde psicológica, a saúde mental vem sempre em primeiro lugar. Admitir que uma criança, que um adolescente precisa passar por situações hostis dentro da escola para se preparar para a vida adulta, para mim é inconcebível. Eu não consigo conceber, eu não consigo lidar com a ideia de pessoas que defendem que bullying ajuda a amadurecer pessoas. Eu não vou negar aqui também que existam pessoas que acabaram se tornando mais fortes por causa do bullying. Não dá pra gente generalizar, nem que funciona dessa forma para todo mundo, nem que funciona de outra forma. Então as pessoas vão reagir de várias formas diferentes. Mas não é porque existe um grupo que se fortalece ou que aprende a ser mais forte com o bullying, que a gente deve normalizar o bullying e entender que ele é uma ferramenta de amadurecimento. O princípio base do bullying é pegar algo que a vítima não gosta, seja na sua aparência, seja na sua forma de agir, e usar isso para atacar ela. Vão sim existir as pessoas que vão conseguir lidar bem com isso, que vão entrar na brincadeira, mas vão existir as pessoas que não têm aquele assunto, aquele item específico tão bem resolvido dentro de suas cabeças. E justamente ter estes itens atacados vai soar mal para essa pessoa. Ela não vai conseguir lidar e o que para muitos poderia ser considerado uma piada, uma brincadeira, para esta pessoa em específico vai ser considerado uma agressão. Também existe a possibilidade em que piadas e brincadeiras entrem para uma pessoa em um momento errado, um momento não propício. E aí, ao invés dessa pessoa encarar isso como uma brincadeira, ela vai encarar isso como uma agressão. Geralmente isso acontece quando a pessoa está passando por um momento onde aquele assunto da piada está sendo uma questão para ela. É um dos motivos pelo qual eu tenho deixado de consumir humor na internet, porque o humor se confunde muito com o bullying. Para algumas pessoas, uma piada vai ser humor, vai ser engraçadinho, olha só, tirando o sarro da própria desgraça. Mas e para quem vive aquela desgraça? Nem necessariamente todo mundo que vive aquela situação ruim vai conseguir levar aquilo numa boa. Muitas pessoas vão levar aquilo de uma maneira ruim, vão se sentir agredidas por aquela piada. Então eu tenho uma regra pessoal, que eu só zoo, que eu só brinco com pessoas que eu conheço e pessoas com as quais eu posso pedir desculpa se eu sentir que vacilei, como eu já fiz uma série de vezes. A gente vê no Brasil, ao redor do mundo, jovens que sofreram bullying se revoltando e tomando medidas extremas. Muitas pessoas dizem que essas pessoas que se tornam violentas e vão agredir pessoas nas escolas não é relacionado ao bullying. Mentira, eu acredito que o bullying pode ter ajudado a contribuir e plantar a semente da revolta na cabeça dessas pessoas. Porque muitas vezes falar com a escola não resolve. Falar com os pais, com as famílias não vai resolver. Falar com os colegas não vai resolver. Quando ninguém te ajuda, você se sente desamparado, o que você vai tentar fazer? Justiça com as próprias mãos. Não estou dizendo que é certo fazer justiça com as próprias mãos, mas alguém que se sentiu desamparado, que não encontra mais resolução para o seu problema, não encontra mais uma mão para ajudar, pode acabar escolhendo tomar uma medida mais drástica. Eu quase tomei essa medida mais drástica na minha época de escola. Eu tinha alguns colegas que zoavam com a minha aparência, principalmente com os meus olhos, por serem esbranquiçados, olhos de múmia. E era uma época que minha visão estava dando uma caída e eu não estava tão bem relacionado com isso, com a minha visão, eu estava meio ruim com isso. Esse bullying bateu ruim para mim. Eu cogitei levar uma faca para a escola, mas eu saquei que se eu fizesse isso, eu me tornaria o vilão e não eles. Eles não seriam o vilão que eles estavam sendo, eles seriam os coitadinhos que foram atacados por causa de uma piada. E acreditem, por mais que muita gente vai dizer foram os desenhos que você assistia que te levaram a pensar isso, mentira. Eles me dissuadiram. Eu consumia muito anime e os animes me fizeram entender que se eu atacasse, eu seria o vilão, não seria o herói. Porque eu não estava sendo atacado de uma forma violenta, eu estava sendo atacado de uma forma verbal. Então eu não podia partir para uma forma violenta que eu ia passar a ser o vilão.
Acabei não fazendo nada e esses colegas saíram da escola. Mas o estrago já estava feito. Algo que eu acredito que nós precisemos hoje em dia é um disque denúncia escolar. Um disque denúncia que tenha direto contato com as delegacias de ensino, com os estados, com as secretarias de ensino das prefeituras, dos governos estaduais, para poder investigar casos de bullying na escola, onde os alunos possam ligar se resolver dentro da escola não está adiantando nada, se a direção da escola não consegue lidar com a situação, se os próprios colegas não param e se os pais, tanto do próprio sofredor do bullying como os agressores, não conseguem lidar com a situação. O aluno precisa ter uma ferramenta, precisa ter um número, precisa ter um lugar que ele possa ligar e colocar gente para investigar, gente para interferir e gente com poder acima dos poderes das direções das escolas para interferir e ver o que está acontecendo ali. As escolas brasileiras têm algumas falhas. Lá fora eu sei que as escolas têm psicólogos ou agentes sociais e enfermeiros. Aqui nas escolas brasileiras, nem nas particulares a gente tem isso, a gente tem uma enfermaria ou a gente tem alguém dentro da escola que está lá para conversar com o aluno, que o aluno possa se identificar para conversar. Então, se não tem ninguém dentro da escola para ajudar o aluno, como é que o aluno vai se sentir, sendo que a escola já é um ambiente hostil? Vamos pensar aqui nas meninas, que às vezes tem aquele período menstrual uma vez por mês e podem não se sentir muito bem, às vezes podem estar incomodadas de estarem na sala de aula por causa de cólica, dor de cabeça, elas não têm nenhum lugar onde elas possam ir descansar com algum conforto na escola, descansados, desconfortos normais do ciclo menstrual de uma mulher. E os alunos não têm ninguém dentro da escola com quem eles possam buscar ajuda, com quem eles possam desabafar, possa ajudar a resolver os problemas. Então, as escolas já são hostis e as escolas aqui no Brasil não oferecem uma mão para o aluno, pelo menos a maioria. Eu realmente espero que um dia a gente não veja mais casos de bullying terminando com morte de pessoas, como a gente viu recentemente. Então, o Estado vai ter que se mexer e a sociedade também, senão a coisa só vai piorar. A desculpa sempre vai ser, é brincadeira, você não devia se ofender com isso porque é brincadeira, é piada. Mas nem todo mundo consegue lidar com isso e quem não consegue lidar não deve ser punido por isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado e link para a lista com recomendação de produtos vai estar aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!